Meus irmãos, abre comigo a sua Bíblia em Salmo. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo de número 100. Não farei uma exposição dos Salmos hoje, mas eu pegarei dois versos desse Salmo para nossa meditação acerca daquilo que Deus quer tratar conosco essa noite. Salmo de número 100, versos de número 2, e depois leremos o verso de número 4. Salmo de número 100, verso de número 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Verso 4: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém? Roguemos ao Espírito Santo na interpretação da sua santa palavra. Espírito Santo, estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, mansa, suave e perfeita. Por isso fala conosco essa noite, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir da tua parte. Abre os nossos ouvidos, descortina a tua palavra diante dos nossos olhos, alimente o nosso coração, para que possamos sair daqui renovados e revigorados por meio da tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja que acredita nisso diz: amém. Amém. Meus irmãos, o Espírito de Deus tem me incomodado há alguns dias a respeito de um assunto muito importante para a nossa espiritualidade cristã. O Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração já faz algum tempo a respeito do culto que temos prestado ao nosso Deus, ou seja, a respeito da qualidade do nosso culto, a respeito daquilo que fazemos ou da excelência do nosso culto. Refletindo nesse assunto que o Espírito de Deus tem me incomodado, Deus me levou ao Salmo de número 100, e por várias vezes eu relutei com Deus, dizendo: Senhor, nesse salmo, não tem um outro salmo, não tem um outro texto. Relutei com Deus, mas Deus, toda vez que eu tentava fugir desse texto e procurar um outro, Deus me trazia novamente a Ele de novo. E eu quero ser fiel ao que Deus colocou no meu coração para transmitir aos irmãos no nome de Jesus. Irmãos, o Salmo de número 100 é um dos salmos mais belos das Sagradas Escrituras. Creio que todos os irmãos aqui conheçam quase que o de cor, porque a primeira frase do salmo já puxa as outras frases, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então é um salmo muito conhecido, é um salmo que inspira louvores. Quem nunca ouviu o hino? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É um hino inspirado no salmo de número 100. Quem nunca ouviu uma pregação, um sermão, de fato, no Salmo 100, é um salmo muito abençoador, assim como toda a Escritura é, mas esse salmo é um salmo que inspira louvores, inspira pregações, inspira adoração no servo de Deus. O Salmo 100, se a gente pudesse resumi-lo em poucas palavras, diríamos que o Salmo 100 é um chamado para que toda criatura louve ao Senhor. Toda criatura é exortada no Salmo 100 a adorar o nome do Senhor. É um salmo de celebração, é um salmo de adoração. O Salmo 100 não é um apelo somente para uma adoração alegre, porque o texto diz celebrai. Celebrai traz a ideia de fato uma alegria estonteante, uma festa, uma celebração de fato. E o texto também diz no verso 2, servi ao Senhor com alegria. Então o Salmo 100 não é um apelo somente para uma adoração alegre ou uma celebração alegre. O Salmo 100 é um apelo também para um culto também alegre, para um serviço na obra do Senhor também alegre, um serviço feliz, um serviço de satisfação, um serviço de prazer. Esse Salmo de número 100, ele pode ser dividido em duas partes. Quantas partes? Duas. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3. E a segunda parte vai do verso 4 ao verso 5. Se pudéssemos dividir esse salmo em duas, seria nessa divisão: verso 1 ao verso 3 e verso 4 ao verso 5. Cada uma dessas seções ou dessas divisões aí possui um apelo para o louvor, e em seguida tem um motivo que justifica o louvor. Te dar um exemplo: no salmo, nos versos de número 1 e 2, temos três palavras no imperativo. Pastor, o que é imperativo? Imperativo é uma ordem, imperativo é um mandamento, imperativo é aquilo que você precisa ouvir e praticá-lo. No verso número 1 ao verso número 2 do Salmo 100, nós temos três palavras no imperativo. Nós temos celebrai,
nós temos servir e nós temos apresentar. No verso 1 e verso 2, essas três palavras se encontram. Vai diferenciar de tradução para tradução. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida como padrão. Mas essas três palavras estão no imperativo: celebrai, servir e apresentar. Essas palavras, irmãos, não estão aqui por acaso. Elas estão aqui para nos mostrar que quando vamos ao culto, quando vamos na casa de Deus de oferecer um culto, precisamos ir com o intuito de celebrar ao Senhor. Precisamos ir com o intuito de servir ao Senhor. E precisamos ir com o intuito de nos apresentar diante do Senhor. No verso de número 3, nós temos um motivo que justifica a nossa ida ao culto, ou a nossa adoração no culto. O verso número 3 diz: Ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, nós somos ovelhas de Deus. Nós somos de Deus. Nós pertencemos ao rebanho de Deus e Ele é o nosso sumo pastor. Isso já é motivo suficiente para adorá-lo, para bendizê-lo, para celebrá-lo, para servi-lo e para apresentar-se diante dele com júbilo, com glórias, com adorações, com oblações. Já é motivo suficiente o fato de sermos ovelhas do seu pasto e Ele ser o nosso pastor. O verso 4 também, nós temos três palavras no imperativo, no verso número 4 do Salmo de número 100. O texto diz: entrai. O texto também diz: louvai. E o texto também diz: bendizei. São três palavras que também estão aí no imperativo. Essas palavras também não estão aqui por acaso. Elas estão aqui para nos fazer lembrar que devemos entrar na presença do Senhor com louvor nos lábios e rendição no coração. No verso 5, temos um motivo que justifica o nosso louvor e a nossa rendição no culto. O verso 5 diz: porque o Senhor é bom. Veja o motivo: porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade ou fidelidade, como diz algumas traduções, estende-se de geração a geração. Isso quer dizer, irmãos, que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a verdade de Deus são motivos suficientes para adorá-lo, são motivos suficientes para servi-lo, são motivos suficientes para entrar nos seus átrios com louvor nos lábios e com gratidão no coração. Todos esses imperativos reforçam que o culto bíblico envolve uma ação intencional do adorador. O adorador, ele precisa estar consciente de que quando ele vem prestar um culto ao Senhor, ele não está adorando uma celebridade, ele não está adorando o presidente da república, ele não está adorando um príncipe, ele não está adorando uma pessoa de iminência, não, ele está adorando o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Por isso precisa ser uma ação intencional os nossos cultos. O Salmo 100 é um salmo muito importante dentro da cultura judaica, pois esse salmo foi dado ao povo de Israel não de modo aleatório, mas foi dado com um propósito, com um objetivo. E o Salmo 100, ele chama o povo de Israel para adorar e servir ao Senhor com uma disposição correta no coração, ou seja, a servir ao Senhor com alegria. Quando Deus dá o Salmo 100 ao povo de Israel, Ele está dizendo para o povo de Israel: Israel, eu quero que você venha diante de mim ao prestar culto. Quando você vier, eu não quero que você sirva de cabeça baixa, murmurando, triste, com o coração entristecido, nem muito menos cabisbaixo. Quando você vem à minha presença, eu quero que você celebre com júbilo, eu quero que você sirva com alegria, eu quero que quando você entre nos átrios do Senhor, você comece a jubilar e tenha louvor de gratidão nos seus lábios. Por isso esse salmo é um chamado para o povo de Israel, para uma adoração com a disposição correta do coração. Porque é muito fácil falar com a boca e o coração está longe de Deus. É muito fácil cantar com os lábios e o coração está distante de Deus. É muito fácil a gente cantar hinos ao Senhor sem ter a motivação correta ou não ter o coração inclinado para a adoração. Quantas pessoas, irmãos, que vão nos cultos, que estão na casa do Senhor, a gente pede, a gente leva o povo para entrar numa atmosfera de adoração, mas o coração dele não entra em adoração.
adoração, o coração dele não entra em serviço, o coração dele não tem alegria para cultuar o Senhor, e ele faz tudo forçado, tudo naquela leseira, naquela força, como se tivesse obrigado a fazer aquilo. São pessoas que não servem ao Senhor com alegria, nem muito menos com júbilo. Mas o Salmo de número 100, verso 2, nos chama muito a atenção, pois ele diz: servir ao Senhor com alegria. A palavra servir aqui no hebraico, irmão, tem a ideia de trabalhar para outra pessoa, ou de prestar um culto a uma pessoa. Isso é servir, é trabalhar para outra pessoa, é prestar a ela um culto de adoração. Já a palavra alegria, servir ao Senhor com alegria. A palavra alegria aqui traz a ideia de satisfação e prazer. Ou seja, isso significa que o Salmo 100, verso 2, está nos chamando para prestar um culto a Deus com satisfação e prazer, com satisfação e alegria. Lembre-se que esse salmo foi direcionado primeiramente aos judeus, ao povo judeu. E o povo judeu, irmão, ele possuía vários cultos para prestar ao Senhor. Logo, esse salmo, na cabeça do adorador judeu, está fazendo ele lembrar que Deus não quer um culto sem alegria, Deus não quer um culto sem satisfação, Deus não quer um culto sem prazer, Deus não quer um culto sem ousadia, sem júbilo, Deus não quer um culto assim. Por isso ele diz: quando vocês vierem à minha presença, servi, pois, a mim com alegria. Este salmo, irmãos, está nos lembrando que Deus não quer um culto sem espontaneidade, Deus não quer um culto mecânico, Deus não quer um culto engessado, Deus não quer um culto monótono. Por isso ele diz no verso 2 e no verso 4 dos salmos que estamos meditando: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome. Irmãos, por meio de Moisés, Deus entregou ao povo de Israel várias festas e várias celebrações culticas, várias celebrações religiosas. Isso nos mostra, irmão, que o nosso Deus é um Deus de festa. O Senhor Jeová é um Deus festeiro, Ele ama festas. Ele deu muitas festas para o povo de Israel, várias festas, para que o povo de Israel relembre alguma coisa, ou seja, memorial para algum evento extraordinário que aconteceu. Em Deuteronômio 16:16, temos as 3 principais festas de Israel. Quais eram essas 3 festas principais de Israel? Nós temos lá em Deuteronômio 16:16, nós temos a Páscoa, nós temos ali descrito o Pentecostes, e nós temos descrito a festa do tabernáculo. São as 3 festas principais do povo de Israel. Existem outras, pastor, com total certeza. Existe a festa do Purim, existe a festa do Hanukkah, existe as festas dos pães asmos, existem várias festas que o próprio Deus instituiu para o povo realizar. Fora essas festas, existem também os rituais que o próprio Deus deu ao povo de Israel, ou como por exemplo, a oferta de oblação, oferta de sacrifício, holocausto, oferta de cereal, oferta de perdão, várias ofertas que Deus deu para o povo também celebrá-lo e adorá-lo. Só que, no entanto, em determinados períodos da história, o povo de Israel, devido à letargia, devido ao descaso, devido à preguiça, passou a cultuar a Deus de maneira errada, passou a cultuar o Senhor sem temor, sem reverência, nem preocupação para com as coisas de Deus, se esquecendo daquilo que o Salmo 100 acabara de dizer: servi ao Senhor com alegria, entrai nos átrios com canto e com louvor nos lábios. O próprio Deus havia ordenado as festas e os cultos, mas chegou um período na história de Israel que o próprio Deus já estava enfadado da forma como o povo adorava em seus cultos. Chegou um período da história de Israel que o próprio Deus se enfadou da forma como o povo de Israel adorava. Se enfadou. Vamos ver esse texto? Abra comigo aí, por gentileza, Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. Está depois de Cantares. Isaías capítulo 1, verso 10, e eu peço aos irmãos muita atenção. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Sodoma,
estai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ao povo de Congorá. E aí ele continua dizendo: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde, ou oferta em vão. O incenso é para mim abominação. E também as festas, olha as festas aí, as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas, olha as festas de novo aí, de lua nova, e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Perceba o nível de culto do povo de Israel na época de Isaías. Perceba o nível de culto. O próprio Deus está perguntando: quem requereu isso da mão de vocês? Quando vocês vêm para os meus átrios, vocês trazem o pior dos piores, animais inéditos, animais defeituosos, e ofertam como se estivesse fazendo as coisas mais grandiosas possíveis. Quem requereu isso da mão de vocês? O próprio Deus vai dizer: eu estou farto, a minha alma está farta de ver os seus ajuntamentos. As suas festas não me trazem gozo na alma, não me trazem alegria na alma. Os seus ajuntamentos solenes não me trazem alegria nem prazer. Perceba o nível de culto do povo de Israel na época de Isaías. Um culto que enfadava a Deus, um culto que entediava a Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós podemos estar prestando um culto que enfada a Deus? Já parou para pensar que nós estamos prestando um culto que Ele não se agrada? Já parou para pensar que nós estamos prestando um culto que Ele despreza? Já parou para pensar que nós estamos prestando um culto que deixa Deus com tédio? Já parou para pensar nisso? De um culto que deixa Deus com tédio, de um culto que deixa Deus enfadado, de um culto que deixa Deus enojado de ver o que está sendo praticado. Já parou para pensar nisso? O verso 15 diz que por causa do descaso com o culto e do pecado do povo de Israel, Deus iria esconder os seus olhos e não iria ouvir mais as orações do povo de Israel. Duas coisas: por causa do pecado e do descaso com o culto, Deus iria fazer duas coisas. Primeiro, Ele ia esconder os olhos. E segundo, Ele não iria mais ouvir as orações do povo de Israel. Mesmo que elas amontoassem, mesmo que elas crescessem, Deus não ouviria a oração, nem muito menos o louvor, nem muito menos a adoração do povo de Israel, simplesmente por causa do descaso com o culto e dos pecados do povo de Israel. Irmãos, que tragédia, que tragédia. Aqui, irmãos, está expresso a seriedade com que devemos prestar um culto a nosso Deus. A seriedade. Esse texto nos mostra que o nosso descaso com o culto pode fazer com que Deus esconda os seus olhos de nós e não ouça mais as nossas orações. Tudo por causa de quê, pastor? Tudo por causa de um culto mal feito. Tudo por causa de um descaso no culto. Tudo por causa de um culto que não é prestado com alegria, nem com júbilo, nem com força, nem com ousadia. Deus pode esconder os olhos de nós e não ouvir mais as nossas orações. Tudo por causa de um culto mal feito. O que é um culto mal feito, pastor? É um culto feito na correria. É um culto feito de qualquer maneira. É um culto feito sem critério. É um culto feito sem temor, sem reverência, sem satisfação, sem prontidão, sem a inclinação do coração. O que é um culto mal feito, pastor? É um culto monótono. É um culto frio, é um culto mecânico, é um culto, parece que está velando um defunto ali dentro. Isso é um culto que desagrada, um culto mal feito. Isso é um espectro de um culto defeituoso. A verdade, irmãos, é que nós corremos o perigo de cair na monotonia em nosso culto a Deus. Corremos o perigo de cair no mecanicismo, corremos o perigo de cair no marasmo no culto a Deus.
de tratar o culto a Deus como uma agenda durante o dia ou da agenda da semana. Obreiros que me ouvem, líderes, cooperadores e irmãos, não deixe que o culto de vocês caiam na monotonia. O que é monotonia? Mesma coisa, monótono, nada muda, nada tem, não há reflexão, não há adoração, não há uma mudança real, não há um culto verdadeiro. Por favor, não sirva na casa de Deus só porque você está na escala. Não sirva na casa de Deus só porque é sua escala. Não cante na casa de Deus só porque te chamaram para cantar. Não cante qualquer coisa. Quando você for prestar um culto a Deus de adoração, não cante qualquer coisa. Não apresente qualquer coisa. Não leia qualquer coisa. Não pregue qualquer coisa. Não sirva qualquer coisa. Não ofereça qualquer coisa. Não permita que o seu culto se torne um culto mecânico, um culto frio e um culto monótono, onde Deus não se agrada. Pelo contrário, a sua alma se enfada e se cansa de ver vocês vindo todos os dias, no mesmo horário, no mesmo jeito, e nada mudar, nada ser diferente. Não viva um culto desse jeito. Veja o texto de Malaquias. Eu quero na versão NA, por gentileza. Coloque o projeto para mim na versão NA. Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1. E esse texto me chama muita atenção, irmãos. Esse texto, ele gela a minha espinha. Ele gela a minha espinha. É como gelar o sangue nas minhas veias. Malaquias capítulo 1, verso 6. Coloca na versão NAA para mim, porque na época de Malaquias, irmãos, na época de Malaquias, o povo já tinha voltado do exílio, já tinha reconstruído o templo, e as coisas estavam voltando a acontecer, o culto estava voltando a acontecer. Malaquias capítulo 1, versículo 6, e aí aqui você vai ver a descrição do que ocorria no período de Malaquias. Olha esse texto, preste atenção na leitura. O filho honra o pai. O que o filho faz? Honra o pai. E o servo respeita o seu senhor. O que o servo faz? Respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome, Senhor? Verso 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Verso 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Experimentem oferecer ao seu governador um animal desse. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Ei, glória! E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Irmãos, olha que coisa séria. Olha o que Deus está dizendo. Quem dera se alguém fechasse a porta do templo para que não houvesse mais queimadura de incenso e não houvesse mais fogo no meu altar. Por que, Senhor? O Senhor quer que feche o templo? Porque as ofertas estão me desagradando. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Verso 13. E vocês dizem ainda: que canseira é servir ao Senhor, que canseira é oferecer sacrifício em seu altar, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Ei, glória! Perceba o nível de culto do povo de Israel na época de Malaquias.
Perceba o nível de culto. Isso aqui é depois do cativeiro babilônico. O povo já tinha voltado do cativeiro. Depois do cativeiro, o povo de Israel caiu num formalismo terrível. Os sacerdotes ofereciam qualquer coisa no altar do Senhor. O texto diz que eles ofereciam pão impuro no altar de Deus. Além de pão impuro, eles ofereciam animais coxos, animais cegos e animais defeituosos. E aí Deus pergunta: será que eu vou aceitar isso das mãos de vocês? Será que isso tem me agradado? E ele faz até um trocadilho: apresente isso ao governador, apresente isso ao presidente, apresente isso aos príncipes mais excelentes entre vocês, vejam se eles vão se agradar disso, e vocês têm a coragem de oferecer isso para mim. O resto, o que sobra, qualquer coisa, o que dá na telha, o que eu quero, e a gente acha que isso está agradando ao Senhor. Esse era o culto do tempo de Malaquias. Olha o que o verso 10 diz: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí imagina Deus olhar para a sua igreja e falar: eu não tenho prazer em vocês, porque os seus cultos não me agradam. As suas oblações, as suas adorações, os seus louvores não enchem os meus olhos, nem alegram o meu coração. E ele vai dizer: nem aceitarei as suas ofertas. Quão terrível é um culto em que Deus não tem prazer nele. Eu vou repetir: quão terrível é um culto onde Deus não tem prazer nele. Quão terrível é um culto em que Deus não aceita as ofertas oferecidas a Ele. Quão terrível é esse culto. Precisamos levar isso a sério. Precisamos levar o nosso culto a Deus a sério. Não durma, não durma, preste atenção. Precisamos levar isso a sério. Precisamos levar o nosso culto a Deus de modo sério, de modo legítimo. Precisamos voltar a cultuar a Deus com seriedade, com reverência, com temor e com tremor na alma. Precisamos voltar à essência do Salmo 100, a servir ao Senhor com alegria, a entrar em seus átrios com hinos e louvores nos lábios. Irmãos, nós servimos a Deus de maneira livre. Sabe por quê? Porque Ele nos libertou. Nós somos livres. Logo, nós somos adoradores libertos. Nós somos adoradores libertos. Nós podemos adorar porque nós somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós adoramos por gratidão, porque um dia Ele nos libertou do pecado, do vício, da idolatria, da prostituição. Ele nos libertou. Mas muitas vezes estamos servindo a Deus como se ainda estivéssemos na escravidão do pecado. Servimos a Deus como se ainda estivéssemos escravizados. Parece que estamos servindo a Deus de modo forçado. Nós somos livres em Cristo para adorar, mas servimos como se ainda estivéssemos escravos, como se ainda fôssemos escravos. Muitas vezes servimos como se fossem obrigados a estar ali, forçados a estar ali. Servimos e cultuamos sem a verdadeira intenção de estar ali. E quantos de nós dentro das igrejas estão de corpo presente, mas o pensamento não está ali dentro? Quantos de nós não passamos por isso? O corpo está aqui dentro, mas a mente não conectou no trono da graça. O corpo está aqui, mas o coração não está com nenhuma intenção de adorar. Quantos de nós não passamos por isso? A verdade, irmãos, é que às vezes nos falta entusiasmo. Às vezes nos falta entusiasmo. E eu não vou medir nenhuma palavra que Deus colocou no meu coração. Às vezes nos falta entusiasmo. Quando o texto diz que devemos servir ao Senhor com alegria no Salmo 100, Ele está nos chamando para um culto com entusiasmo, meu irmão Juscelino. Está nos chamando para um culto com prazer. Está nos chamando para um culto de júbilo, de satisfação. Um culto que tem alegria, um culto que tem sentimento, um culto que tem gratidão, um culto que não é somente feito com as mãos, mas feito com o coração e com a alma. Quando pararmos de tratar os nossos cultos como mera programação da semana, aí sim veremos o agir de Deus em nosso meio. Quando pararmos de tratar os nossos cultos como mera programação de quinta ou de domingo, aí sim veremos o poder de Deus se manifestar em nosso meio, irmão Hélio. E aí Deus agirá em nosso meio. Quando pararmos de tratar os nossos cultos como mera agenda semanais e passar a vir aqui com o coração aberto e a alma aberta e dizer: Senhor, eu estou aqui. A semana foi difícil, eu cansei, o trabalho me cansou, o Senhor sabe quanto eu estou cansado, e quanto a minha alma pede cama e pede descanso, mas eu vim aqui porque eu amo a Tua presença,
Eu amo a tua presença. Eu vim aqui porque eu quero te bendizer, eu quero glorificar o teu nome. Eu não quero te oferecer um sacrifício que não te agrada, nem muito menos uma oferta que não encha os seus olhos de alegria. Eu quero te adorar com tudo que tenho e com tudo que sou. Quando pararmos de olharmos para os nossos cultos semanais como meras obrigações, aí você vai ver o agir de Deus em nosso meio. Aí você verá o agir de Deus em nosso meio. Oh, glória! Quando pararmos de tratar os nossos cultos como meras reuniões, aí você verá o agir de Deus operar em nosso meio. Precisamos voltar a tratar o ambiente de culto com mais reverência, irmão. Precisamos tratar o ambiente de culto com mais temor, com mais tremor, com mais santidade, com mais devoção. Quer um exemplo para ilustrar isso que eu estou dizendo? Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que a Arca da Aliança, ela ficou cerca de 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos, cerca de 20 anos. Alguns teólogos chegam a dizer que ficou até mais de 20 anos na casa de Abinadab. Quando você abre a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, é informado que a Arca da Aliança ficou cerca de 20 anos na casa de Abinadab. A Arca da Aliança fala do que, irmãos? Fala da presença de Deus. Fala da presença do kavod. O que é kavod? É a glória, é o peso da glória de Deus. Fala do poder de Deus ali. A Arca da Aliança ficou cerca de 20 anos com Abinadab. 20 anos. E eu procurei na Bíblia e não achei. Não achei um texto sequer falando sobre alguma mudança que ocorreu na casa de Abinadab durante esses 20 anos. Eu não achei um texto. A Arca da Aliança, a presença, ficou dentro da casa do homem, e eu não vejo nenhum texto falando de alguma mudança que tenha ocorrido na casa dele. Quando Davi assumiu o trono, depois que Saul morre, quando ele assume o trono, uma das primeiras coisas que Davi faz é buscar o que, irmãos? O que ele foi buscar? A Arca da Aliança, que é sinal da presença de Deus. Porque Davi entende que não dá para reinar sem a presença. Davi entende que não dá para construir o reino ou para firmar o reino sem a presença. Não dá para servir ao Senhor sem a presença dele. Não dá. E ele vai atrás da arca. E ele vai até a casa de Abinadab buscar essa arca. Quando ele busca essa arca, por um infortúnio, ele faz o processo incorreto. A lei de Moisés diz que são os levitas que precisam carregar a arca do Senhor nos ombros. E o que ele faz? Um carro de bois para levar a arca. Quando a arca está caminhando, a arca começa a pender, Uzá, tentando dar uma assistência para Deus, toca na arca e morre naquele exato momento, porque ninguém ajuda a presença de Deus a fazer nada. O que está acontecendo com Uzá? E o texto diz que Uzá é filho de quem? Abinadab. Ele é filho de Abinadab. E sabe o que me chama a atenção? Ele acostumou tanto com a arca dentro da casa dele, que ele estava doidinho para tocar, para mexer, para encostar. Ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, porque a arca estava lá há muito tempo dentro da casa dele. Por um infortúnio, Deus mata um homem ali. Davi fica com o coração doendo. Meu Deus, como é que eu vou levar a arca novamente para Jerusalém? Como é que eu vou levar a presença de novo para Jerusalém? O que ele faz? Ele pega a arca e coloca na casa de Obed-Edom. Ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. Olha o texto aí de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10 e 11. Quem pode ler para mim, por gentileza? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10 e 11. 10 e 11. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10 e 11. Perdão, capítulo 6, desculpa. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 e 11. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Quantos meses ficou a arca na casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses. Irmãos, 3 meses. Nesta casa, ela ficou 3 meses. A Bíblia diz que esses 3 meses da arca da aliança na casa de Obed-Edom, o texto diz que foram suficientes os 3 meses para abençoar a Obed-Edom e toda a sua casa. 3 meses. 3 meses.
3 meses. Aqui fica uma pergunta: por que a Arca da Aliança ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab e nada mudou? Seu filho ainda tenta escorar a arca. E por que ficou só 3 meses na casa de Obed-edom e tudo mudou? Qual é a razão para isso? A razão é simples: a forma como Obed-edom e sua família trataram a presença de Deus dentro da sua casa. A forma como você trata a presença de Deus muda tudo. A forma como você respeita, como você tem reverência, como você tem temor e tremor à presença de Deus muda tudo. O texto de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24, nos diz que Obed-edom foi designado por Davi para proteger e cuidar da Arca da Aliança. Davi gostou tanto da forma como que ele tratou a arca, que pegou esse homem e colocou ele para proteger e cuidar da arca no seu império, no seu santuário, lá no tabernáculo. Obed-edom, irmão, teve reverência e temor diante da arca de Deus. Por isso ele e sua família foram abençoados. É provável que por 20 anos não houve reverência alguma por parte de Abinadab. É provável que não houve reverência alguma. Mas na casa de Obed-edom teve reverência, teve temor, teve respeito, teve importância. Por isso a sua casa e os seus foram abençoados. Irmãos, em nossos dias existem muitas pessoas que vêm para a igreja, estão presentes no culto, mas por falta de reverência e temor no culto, voltam para suas casas sem serem abençoados. Eu vou repetir: há muitas pessoas que vêm nas igrejas, participam dos cultos, estão de corpo presente, ficam aqui às 2 horas e voltam para casa sem ser abençoados. Onde está o errado? Aonde está o erro? Será que Deus não tinha bênção para conceder para ele? Será que a graça de Deus não estava entre nós? Será que não havia irmãos piedosos entre nosso meio? Não, o erro não está em nenhum desses fatores. O erro está na própria pessoa que não deu reverência à presença de Deus que estava naquele ambiente. Não prestou continência, não prestou reverência, não prestou temor naquele ambiente. Meus irmãos, se viermos no culto e não voltarmos abençoados para casa, há alguma coisa e há de preocupar a nossa vida. Se você não sentiu que a palavra falou contigo, se você não sentiu que você derramou uma lágrima, se a alegria de Deus não veio invadir o seu coração, se você não sentiu o arrepio do Espírito Santo na sua espinha, e é bem provável, irmão, que alguma coisa está fora do lugar. Eu estou dizendo que em todas as situações acontece isso, mas é provável. Por isso que é importante você entrar num ambiente de culto como esse e ter a máxima reverência, o máximo temor, a máxima devoção, para que você possa ser abençoado pela presença de Deus, porque Ele tem agradado do seu culto em nome de Jesus. O problema da minha geração, irmão, é que nós tratamos o ambiente de culto, como se fosse um ambiente qualquer. Nós tratamos o ambiente de culto como se fosse um ambiente banal, um ambiente comum, um ambiente para a galera, um ambiente social, um ambiente onde eu faço o que eu quero. Estamos perdendo a reverência e não temos percebido. E muitas vezes essa perda de reverência está entre nós, está acontecendo entre nós por causa das sutilezas de Satanás. Por causa das sutilezas de Satanás em nosso meio. Coisas sutis que o diabo vai introduzindo e a gente vai se acostumando, coisas que o diabo sutilmente vai colocando e a gente vai achando que é normal, e quando a gente percebe, já perdeu toda a reverência. A intenção de Satanás no século 21 não é tirar você de dentro da igreja. A intenção de Satanás no século 21 é matar você dentro da igreja, fazer com que você venha para o culto e não sinta mais nada, fazer com que você venha para o culto e perca a reverência, fazer com que você venha para o culto e não tenha temor, não tenha tremor, não sinta a presença de Deus na sua alma. É isso que Ele quer fazer com você. Irmão, eu cresci numa igreja onde mascar chiclete dentro da igreja era falta de reverência. Eu fui criado numa igreja assim. Eu nasci e fui criado numa igreja que chegar e sentar de modo esparramado no banco era sinal de falta de reverência. A pessoa chega e esparrama no banco, como se estivesse na casa dele, como se estivesse num spa, como se estivesse a lavonte. Botar o pé no banco era falta de reverência. Chegar e não dobrar os joelhos para orar era falta de reverência. Eu fui ensinado e educado dessa forma. Coisas que a gente está banalizando, a gente está tornando normal. Chegar na igreja, sentar, ou não estou falando aqui das pessoas que têm debilidade nos joelhos, a gente entende perfeitamente, mas chega e nem ora. Pessoas que não conseguem nem orar mais, senta e fica se distraindo.
Hoje, infelizmente, chegamos na igreja e nem oramos mais muitas das vezes, nem dobrando mais o joelho nós fazemos para aqueles que podem fazer, nem fazemos isso mais. Ficamos conversando, conversas paralelas e mexendo no celular e se distraindo com as coisas até o culto começar. E a gente acha que nós estamos agradando a Deus. Quantas vezes eu já cheguei aqui na igreja, e pessoas ajoelhadas no banco conversando um com o outro, ajoelhado no banco conversando um com o outro. Eu falo, por que ajoelhou? Por que ajoelhou, meu Deus? O que está faltando em nós, irmãos? O que está faltando em nós? Será que a gente está se acostumando com a falta de reverência? Será que a gente não está percebendo que isso tem desagradado ao Senhor? E a gente está achando que isso é normal, que isso são as sutilezas de Satanás entrando, e a gente não está percebendo que estamos perdendo a reverência. A cada dia que passa, uma grama de reverência vai se perdendo, uma grama de temor vai se esvaindo, e a gente está achando que é normal. E quando a gente percebe, estamos raquíticos, magro, débil e fragilizados, por faltar em nós temor, tremor e reverência diante da presença do Senhor. Quando nós estamos chegando na igreja, estão permitindo que as conversas nos distraiam, que as coisas do dia a dia nos distraiam, que os celulares nos distraiam, que os smartphones nos distraiam, estamos perdendo a reverência. E sabe qual é o nosso problema? Achamos que o nosso relacionamento com Deus é igual a micro-ondas. Ei, glória! Chegamos na igreja, apertamos o botão, esquentou a marmita e está pronto. A gente acha que nosso relacionamento com Deus virou micro-ondas. Estamos imaginando que as coisas com Deus são na correria. Estamos tornando Deus em fast food. Meu pedido, Senhor, me entregue agora. Esse é meu pedido, Senhor, traga para mim urgentemente. Nós estamos tratando a Deus como se fosse... Nós estamos achando que o nosso relacionamento com Deus é um miojo. 5 minutos e está pronto. Oramos 5 minutos e está ótimo. Cantamos uma música e levantamos e está perfeito. Eu ofereço qualquer coisa e está ótimo. Química para cantar, eu vou cantar isso aqui mesmo. E achamos que estamos agradando, estamos abafando, estamos alimentando a alma de Deus, estamos engrandecendo a alma de Deus, e não estamos percebendo que isso tem sido pernicioso para os nossos cultos. Estamos orando 5 minutos, querendo que Deus opere em todo o culto. Estamos orando 5 minutos para uma operação de 2 horas. Enquanto na realidade nós devemos orar 2 horas para que Deus opere em 5 minutos. Nós estamos invertendo as lógicas. Há um pastor que ele falava assim, que a cada 1 hora de oração você tem 1 minuto de unção. A cada 1 hora de oração você tem 1 minuto de unção. Ele dizia isso. E a gente contabiliza aí quantos 5 minutos vai dar de tempo de unção. Contabiliza aí depois e faça. E a gente já está achando que o nosso culto a Deus é isso. Irmãos, um relacionamento profundo com Deus exige tempo, exige sacrifício, exige renúncia, suor e lágrimas. Se não entendermos isso, nosso culto será o mesmo, banal, comum, simples. Não estou dizendo simples no sentido benéfico da palavra, no sentido pejorativo. Não há coisas grandiosas, não há coisas magníficas em nosso meio, porque estamos nos acostumando a fazer coisas básicas para Deus e achamos que estamos fazendo muito, como na época de Malaquias. Ofereça isso ao presidente para você ver. Ofereça o que você oferece a Deus para o príncipe para você ver. Oferece o que você oferece aqui a Deus ao Zema, e vamos ver se ele se agrada do seu culto. Vamos ver se ele agrada daquilo que você oferece. Vamos ver se ele agrada da porção que você traz diante de Deus. Se não voltarmos a ter um sentimento de temor e reverência em nossos cultos, dificilmente Deus irá operar em nosso meio. Dificilmente Deus irá operar em nosso meio. Precisamos voltar a servir com alegria. Precisamos voltar a ter entusiasmos em nossos cultos, para que nós não caiamos no monotonismo e no comodismo. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema não é a falta de estrutura, porque estrutura nós temos demais. Nós temos microfone, nós temos bancos para sentar, nós temos ventiladores para espantar um pouco o calor, nós temos um teto sobre nossas cabeças que nos protege do frio, da geada e do vento. Estrutura nós temos, não falta estrutura para nós, porque estrutura nós temos. O problema é que nos falta entusiasmo, nos falta fome e sede, estamos perdendo a fome e a sede pela presença de Deus. Parece que não estamos mais entrando pelas portas do templo com louvor, nem entrando nos átrios com hino, como diz o salmista no Salmo 100. Há alguma coisa errada acontecendo.
E a gente precisa abrir os olhos. Deus me trouxe aqui com esse sermão para o seu coração. É hora de abrir os olhos para a importância do culto e para o devido culto que louva e engrandece o nome do Senhor. É hora de abrir os olhos. É hora de abrir os olhos, meu diácono José Antônio, é hora de abrir os olhos. É hora de abrir os olhos, igreja amada do Jardim Cantar, é hora de abrir os olhos e perceber o que está de errado conosco. Não é exigindo demais. Você está exigindo demais. Se você olhar para a história de Vespasiano, nossa história de Vespasiano, fazendo uma entrevista com a irmã Maria Lúcia, ela contava que as vigílias que ocorriam na década de 50 e 60 começava 9 horas da noite e terminava 5 da manhã. 5 da manhã. E sabe o que ela falou comigo, pastor? Ninguém cansava. Ninguém cansava. Ninguém queria apartar o pé da graça, da presença de Deus. Ninguém queria ir embora. A presença era tão gostosa, tão doce, tão envolvente, que ninguém queria ir embora. E aí eu me pergunto, o que falta em nós, irmãos? Aonde está o nosso erro? Aonde temos falhado? Sabe qual é o resultado de tudo isso? Do nosso desprezo, do nosso culto de qualquer jeito, do nosso culto da forma que vem na cabeça. Sabe qual é o resultado disso? Vai se levantando uma geração que não está tendo mais temor, nem reverência em nossos cultos. Quando você que é pai, quando você que é mãe, quando você que é jovem, adolescente, já está consciente do seu pecado e consciente do serviço na casa do Senhor, quando você está na igreja e não tem reverência e temor, há um grupo de cordeirinhos observando os seus comportamentos o tempo todo. O tempo todo. E aí se levanta uma geração que não tem mais temor nem reverência na casa de Deus, porque estamos banalizando o nosso culto dentro da casa de Deus. E aí vai se levantando uma geração que não está tendo mais temor, nem reverência em nossos cultos. Não estou dizendo aqui na nossa igreja, eu digo na cristandade como um todo. Vai se levantando uma geração que não conhece as obras do Deus de Israel, nem muito menos o gozo da presença de Deus. Por quê? Porque os adultos aqui dentro não sentem mais a presença. Não querem mais chorar na presença. Não querem mais entregar um culto de oblação, de levantar as mãos e esquecer do tempo. Esquecer da hora, esquecer do que tem que fazer no outro dia. Oh, glória. Oh, glória. Algo para ser consertado. Algo para ser consertado em nós. Algo para ser consertado em nós. Porque senão vai se levantar uma geração que não conhece o poder do Espírito. Vai se levantar uma geração que não conhece a glória de Deus. Vai levantar-se uma geração que não conhece o poder do Espírito Santo, não conhece o arrepio e o gozo na alma de sentir a presença de Deus. E nós, isso mesmo, nós não estamos tratando o ambiente de culto com total reverência, com total respeito e temor. Aí está o motivo do porquê vai se levantar uma geração desse jeito. Cabe a nós a entrar nesses átrios com o coração jubilando de alegria. Há mais reverência, há mais temor, há mais tremor, há mais santidade. Glória. E aqui eu estou concluindo. Precisamos voltar a cultuar com mais entusiasmo, irmão. Precisamos voltar a cultuar com mais alegria e com mais júbilo em nossos cantos, em nossos cultos. Precisamos estar dispostos a dançar de tanta alegria diante da presença de Deus, como fez Davi quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Precisamos estar dispostos a dançar de tanta alegria de ver o quê? A presença retornando para casa. Precisamos estar dispostos a fazer desse jeito. É certo que haverá opositores da alegria em nosso meio. Sempre haverá, irmãos. Sempre haverá Mical em nossos cultos. Sempre haverá Mical em nossos cultos. Qual foi o pecado de Mical? Davi estava dançando, se alegrando na presença de Deus, porque a Arca da Aliança estava voltando. O texto diz, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 a 23, que Mical rejeitou Davi em seu coração, porque viu ele dançando na presença de todo mundo, diante da presença do Senhor, diante da Arca do Senhor. Mical rejeitou Davi em seu coração. Ela disse, como pode um rei despir das suas vestes reais e dançar durante o culto? Como pode um rei abandonar o seu trono e dançar diante da presença de Deus? Como pode acontecer um negócio disso? E o texto diz que Mical rejeitou Davi em seu coração. Irmãos, Davi pode até ter sido rejeitado por Mical quando estava dançando na presença do Senhor, quando estava oferecendo um culto para o Senhor, mas Deus não rejeitou o culto de Davi. Eu vou repetir, Davi pode até ter sido rejeitado por Mical, mas Deus não rejeitou o culto de Davi. Está entendendo isso? Mical rejeitou Davi, mas Deus não rejeitou o culto de Davi.
Os homens podem até nos rejeitar, mas o mais importante para nós é saber se estamos agradando a Deus com o nosso culto. É isso que importa. É isso que importa. Ah, pastor, não vou levantar a mão, não. Alguém pode falar mal de mim. Ah, pastor, não vou falar em línguas, não. Alguém pode olhar estranho para mim. Ah, pastor, não vou dar glória, não. Alguém pode achar que eu estou me exaltando demais, acho que é meninice, acho que é coisa da minha cara, acho que é coisa da minha alma. Mas Deus está dizendo para você essa noite: eu te chamei e eu te capacitei. Permita que o Espírito flua no seu interior e na sua alma. Permita que o Espírito flua na sua alma. Oh, Deus está falando com alguém essa noite. Deus está falando com alguém essa noite. O Espírito está ministrando ao meu coração. Ele está falando com alguém essa noite. Eu te chamei para o culto. Eu te chamei para a adoração sincera. Eu te chamei para o serviço feliz na obra do Senhor. Eu te chamei para essa obra. Eu te chamei para prestar um culto a mim, com alegria no coração e na alma. Eu te chamei. Oh, chegou o tempo de voltarmos a servir ao Senhor. Chegou o tempo de voltarmos a servir ao Senhor com reverência, com temor, com tremor. Chegou o tempo. Chegou o tempo de levar a sério o nosso culto a Deus. Chegou o tempo de servir a nosso Deus com mais alegria, com mais satisfação, com mais prazer. Amado, até quanto tempo? Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo você vai continuar dessa forma? Quanto tempo mais precisa? Será que precisa Deus colocar na cama para você obedecer a Ele? Será que precisa te colocar na cama para você aceitar o chamado da sua vida? Será que precisa te colocar na cama para você se entregar por completo no culto? Será que precisa Ele fazer alguma coisa, um reboliço, para você se alegrar na presença de novo? Será que precisa fazer isso? Chegou a hora de tratarmos o culto a Deus com mais alegria, com mais satisfação, com mais prazer, com mais respeito, com mais reverência. Quando voltarmos a valorizar o ambiente de culto, aí sim Deus derramará a sua presença em nosso meio. Quando valorizarmos o ambiente de culto, Deus passará a derramar o seu poder e a sua presença em nosso meio. Valorize o ambiente de culto. Tenha temor quando você entrar na casa do Senhor. Tenha reverência quando você entrar na casa do Senhor. Tenha tremor quando você estiver na presença do Senhor. Quando você servir ao Senhor, sirva com alegria, sirva com gozo na alma, sirva com júbilo, sirva com gratidão em nome de Jesus, sirva com gratidão, porque essa é a essência do Salmo 100, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cantos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Chegou a hora, irmãos, de darmos a devida importância para os nossos cultos. Estamos tratando os cultos como se fosse a agenda da semana. Chegou a hora de termos mais reverência ao entrarmos na casa do Senhor, porque quando houver reverência e o nome dele for ovacionado, o nome dele for honrado, o nome dele for respeitado entre nós, a presença dele se manifestará em nosso meio, porque houve um coração com reverência, houve um coração como o coração de Obed-Edom, que apresentou, que respeitou, que apresentou-se diante de Deus, respeitando e reverenciando a presença, a arca da aliança que estava dentro da casa dele. Precisamos voltar a aprender com Obed-Edom o jeito certo de tratar a presença, o jeito certo de cultuar em nossos cultos, o jeito legítimo, o jeito que agrada a Deus, não como Israel, que oferecia qualquer coisa, animais cegos, animais coxos, mancos. Não, precisamos voltar a um culto sério e verdadeiro. É em nome de Jesus. Curve a tua cabeça. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra. Glória. Oh, ele vai, ele foi, oh, eu preguei a tua palavra. Ele vai, preguei a tua palavra, Senhor. E onde houver uma alma que foi impactada por tua palavra, oh, Senhor, conserta o meu culto, conserta o meu culto, conserta o meu culto, Senhor. Se eu tenho te desagradado em meu culto, se tem faltado reverência diante dos teus atos em meu culto, conserta o meu culto, Jesus. Conserta a minha adoração, que eu possa te oferecer não o que sobra, não o que resta, não o cego, não o coxo, mas te oferecer um sacrifício santo e agradável a ti. Oh, Jesus, conserta o nosso culto para te agradar com tudo que temos e com tudo que somos.
Conserte nosso culto, Senhor, o mais urgente possível, porque queremos sentir a Sua presença em nosso meio, queremos ver milagres em nosso meio, queremos ver o poder do Senhor em nosso meio. Conserte o nosso culto, que possamos entrar nesses atos com louvor, com júbilo, com gratidão e alegria no coração e na alma. Que não venhamos sair daqui enquanto não sentirmos a Tua presença, que não venhamos apartar do ato enquanto a Sua presença nos tocar, porque é o que nos basta, é a Tua presença. Não mande anjo, desce o Senhor mesmo. Não mande anjo, vem a Tua presença. É o que nos basta, é o que nossa alma deseja, é o que nós almejamos aqui. É o que pedimos a Ti, já Te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: